Olá, gente linda! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui uma palavra para a gente estar meditando sobre Apocalipse, né? Esses últimos meses eu tenho meditado muito sobre o livro de Apocalipse. É o período de antecedência à sua volta, tudo que vai acontecer no período da volta de Cristo, né? Tanto que ele começa o livro dizendo revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele para dar à sua igreja, né, a respeito das coisas que em breve devem acontecer. A Bíblia, ela é um livro que ela é como um quebra-cabeça, né? Eu até nesses dias eu tenho dado estudo na minha igreja, nós temos ensino da palavra e um dos estudos que eu dei, eu levei um quebra-cabeça para a gente montar ali. E o resultado do quebra-cabeça fala exatamente isso, que a Bíblia é como um quebra-cabeça. Eu vou até colocar aqui uma foto para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Para alguns, parece bobagem, parece coisa que é de criança, conto de fada, né, como alguns dizem. Para outros, acha muito difícil de entender, difícil de juntar as peças. E para outros que entendem a importância de conhecer, de juntar as peças para que venha ter o entendimento, né? Entendem que ela é importante, que é importante se dispor a juntar as peças, entende-se que é necessário pensar um pouco sobre tudo que você está ali juntando, cada peça. E existem textos que nos dão uma compreensão logo de imediato. A gente já acha, não, isso aqui se encaixa com isso aqui se encaixa com isso, né? Como ali naquele período que a gente estava montando, alguns terminaram porque esse quebra-cabeça que eu levei era uma união de 6 quebra-cabeças individuais que, juntando eles, né, cada um terminado, ia colocando ali um do lado do outro e ia dar o sentido total desse quebra-cabeça. E cada quebra-cabeça que era montado, né, nós dividimos as pessoas ali em alguns grupos, cada um foi montando, e um em especial foi o mais complicado de ser montado, né, o mais difícil, assim, demorou mais, né. Uns foram terminando, e esse ficou por último, e a gente teve que bater bastante cabeça ali para juntar as peças. E eu vejo o Apocalipse como esse quebra-cabeça que a gente peleja ali, luta, não, isso aqui vai se encaixar com isso aqui se encaixa com isso, e às vezes a gente, não, isso aqui a gente achava que era aqui, mas não é aqui, e a gente vai juntando as peças até dar realmente o panorama completo da gente entender todas as coisas. E a palavra de Deus, ela é assim, né? Cada livro, ele compõe um grande quebra-cabeça que você tem que meditar. Por isso o Senhor diz, medite na minha palavra de dia e de noite, né, para fazer exatamente tudo quanto está escrito. E o livro do Apocalipse, ele vem exatamente como esse arremate de toda a história bíblica, de todo o conhecimento que o Senhor quer para o seu povo. E realmente precisa de muita busca, de muita perseverança, de muito desejo de conhecer, de ter a revelação de Deus, porque é só o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento, que nos dá o entendimento. Por nós mesmos, nós não compreendemos as Escrituras, por isso muitos acham muito difícil de entender, né? Mas como eu estava ali guiando os irmãos a montar aquele quebra-cabeça, eu estava sendo até uma figura do que o Espírito Santo é para nós no mundo espiritual. Porque ele está ali o tempo todo nos ajudando a montar, né, o quebra-cabeça que é a palavra. Ele está o tempo todo nos ensinando, nos guiando, mas ele quer de mim e de você uma correspondência, ele quer de mim e você um interesse para fazer
para montar o quebra-cabeça, para ter um entendimento real das Escrituras. E muitas pessoas, elas desistem de conhecer a palavra porque elas acham que sozinho com certeza a gente não consegue. Mas se a gente depender do Espírito Santo ali em oração, Senhor, me dá entendimento, Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa compreender, porque é só no mundo espiritual que a gente entende, é só no homem espiritual, nosso espírito, juntamente com o Espírito de Deus, que a gente pode compreender as coisas espirituais. E o texto que eu quero compartilhar com você, né, do livro de Apocalipse, está ali já no finalzinho do livro de Apocalipse, onde no capítulo 22, o último capítulo do livro de Apocalipse, no 10 e 12 diz assim: E disse-me, quem disse? O anjo, falando a João, né? Disse: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Esse livro de Apocalipse, partes dele, nós vemos que o Senhor Jesus está dando a revelação ali para João. É ele que está abrindo o entendimento de João para ele ver e entender as coisas que estão sendo vistas ali. Mas também em algumas partes é o anjo que está falando a João. Inclusive nesse texto bem aqui, o anjo está falando a João o que Jesus falou para ele falar, porque o versículo anterior, acho que o versículo 8 ou é o 9, diz assim, acho que é o 9. João se prostra diante do anjo para adorá-lo e ele diz, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu, ou seja, eu sou servo juntamente com você, servo de Deus juntamente com você. E nem os anjos, eles querem ser adorados, porque eles sabem que toda adoração é somente a Deus. Então, aqui foi o anjo que falou a João. E aí, o anjo dizendo aqui, ele diz que o Senhor Jesus diz, cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Porque a nossa obra, né? O que são as obras? Tudo quanto é feito por meio do corpo. A obra são as atitudes, são tudo quanto a gente faz por meio do corpo. Nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O corpo é o que vai fazer tanto que a alma e o espírito decidir. Ok? O nosso espírito, ele é o que recebe de Deus e age, e por meio do corpo ele age. A nossa alma é tudo que envolve nossos sentimentos, nossos desejos, é exatamente o ser no seu todo, no sentido de decisão. Toda decisão é por meio da alma. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos sujeitar a nossa alma, né? Mortificar a nossa carne no sentido de alma. Porque a alma também tem um sentido de carne, porque ela é que lida com os sentimentos, com o que os nossos olhos naturais vê, com o que nós sentimos de tato, de experiências. A nossa alma, ela lida com a parte dos sentimentos, o que eu sinto, ok? E o corpo, ele literalmente vai fazer o que um e o outro decidir. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós entendemos as coisas espirituais, é no nosso espírito. E o espírito sendo alimentado dia após dia pela palavra de Deus, ele vai mortificar o desejo da alma, a vontade da alma, que é carnal, que é para essa terra.
E aqui é interessante esse texto porque ele está dizendo no versículo 11, né? Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E aqui é o texto principal dessa meditação que eu quero meditar com você. Para nós compreendermos isso aqui, nós temos que ter um entendimento do que a Escritura fala, do que as Escrituras falam, do que a Palavra de Deus fala para nós. A Palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele disse, né, eu quero destacar aqui o que o Senhor está falando sobre sujar. O que é que nos suja? O que é que nos contamina? Né? O Senhor Jesus falando sobre isso, ele diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E ele não está falando de alimento. Aqui ele deu um exemplo com coisas naturais para os fariseus, que ele estava ali questionando o Senhor sobre os discípulos do Senhor comer sem lavar as mãos. Né? E o Senhor Jesus, naquele momento, ele diz, não é o que entra, ou seja, não é o alimento natural, a comida natural que entra contaminada que vai contaminar o homem, mas é o que sai. E ele está falando aqui de alimento espiritual e de atitudes, né? São atitudes. Não é o que você ouve ou vê que vai te contaminar, mas é o que você vai fazer com o que você ouve e vê. Porque é o que as tuas atitudes, o que você vai fazer com aquilo que vai poder ter ação na tua vida de contaminação, ou seja, de condenação ou de absolvição diante de Deus. São as nossas atitudes, como o Senhor está dizendo aqui, eu vou retribuir a cada um conforme a sua obra, ou seja, com as suas atitudes, o que você fez por meio do corpo. Porque tanto a fé como a incredulidade, ela exigem obras. Exigem obras. É por isso que nós vamos receber do Senhor conforme as nossas obras, o que nós estamos fazendo, de correspondência à palavra dele ou de desobediência à palavra dele. Porque tanto a fé como a incredulidade têm obras. Né? E o que é que nos contamina? O que está entrando no meu coração e a minha atitude a respeito do que eu estou vendo, ouvindo, a minha atitude vai me contaminar ou vai me limpar? Quando o Senhor fala sobre ser santo, né? Quem é santo, seja santificado ainda, muitas pessoas não entendem a palavra santo. Porque elas imaginam o santo, aquele santinho que está ali no altar de uma igreja, né? Mas não é isso que é ser santo. Aí a gente volta para a palavra de Deus, que tem que ser montado, quebra-cabeça, para a gente entender o sentido do que é santo. Quando nós vamos lá para a lei de Deus, a lei que Deus falou para Moisés, falar para o povo dele, ele estabeleceu, ali era uma lei física, uma lei natural, uma lei carnal. Uma lei que era na carne, porque os filhos de Abraão eram descendência na carne. Então a lei, tudo que foi escrito era para eles fazer com coisas da terra, com coisas visíveis. Então, quando Deus vai estabelecer sobre as coisas santas, ele vai mostrar que tudo que é separado para Deus é santo ao Senhor. Então, todos os utensílios da casa do Senhor eram santos ao Senhor. As bacias eram santificadas, os talheres, todas as coisas que eram usadas na casa de Deus era santo ao Senhor, era separado. Então, santo quer dizer separado para Deus. Isso é ser santo. As pessoas entendem santidade como perfeição, e não é. Ela é no sentido de fazer o que é certo, ela é no sentido de fazer o que é justo, o que é
aceitável diante de Deus. Isso é ser santo. É por isso que Deus diz: sede santo como eu sou santo. Ou seja, Deus está dizendo: faça o que é justo, faça o que é certo como eu faço. Tá entendendo? Isso é ser santo. Não é ser uma pessoa que nunca erra, não. É tanto que as coisas que eram santificadas ao Senhor, em alguns momentos elas se tornavam impuras. Por quê? Porque tinha contato com o que era sujo. E aí elas precisavam novamente ser purificadas. A purificação vinha por meio do sangue de um animal que era sacrificado, o sangue era aspergido sobre os utensílios e eles se tornavam santos, puros diante de Deus novamente. Isso Deus estava mostrando uma aliança física para nós entendermos a nova aliança, que é uma aliança espiritual agora. Hoje nós somos os utensílios da casa do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nas cartas deles, ele diz que na casa do Senhor há vasos de honra e vasos de desonra. Ou seja, há vasos que estão sendo usados, pessoas que estão sendo usadas para a glória de Deus. E pessoas que estão sendo usadas não para a glória de Deus. E esses são os vasos que não são para a glória de Deus, não são santos, não são, né? Então é isso que a palavra está dizendo. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para a nossa compreensão, nosso entendimento. Então, por isso é necessário conhecer toda a palavra e depender do Espírito Santo. Eu não vou entender simplesmente por meu raciocínio natural. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Como é que eu me aproximo de Deus? Eu me aproximo de Deus me aproximando da palavra dele, querendo conhecer a palavra dele. E quando eu me aproximo para conhecer a palavra de Deus, eu tenho que crer que Deus está ali. Que Deus, ele vai se revelar a mim. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro como outro qualquer. Ela tem vida própria. Ela tem vida própria, saiba disso. A Bíblia ela não é um livro como outro qualquer, tanto que todo aquele que se aproxima dela, querendo realmente conhecer a Deus, a vida dessa pessoa é totalmente mudada. Porque Deus se revela a essa pessoa e Deus começa a abrir os olhos espirituais e revelar a sua própria palavra, se revelando, ou seja, recompensando aqueles que estão buscando, como Ele prometeu. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, sempre que você for ler a Bíblia, não dependa do teu raciocínio normal, porque você não vai entender nada. Mas se aproxime dizendo: Senhor, me revele a sua palavra, me mostre, me ensine a sua palavra, me dê entendimento da sua palavra. Aí Deus vai começar a te revelar. Aí Deus vai começar a abrir as coisas assim, ó, diante de você, que você vai dizer: nossa, como é incrível isso, né? Quanto mais eu leio da palavra, quanto mais eu busco conhecimento e dependo ali do Espírito Santo, e Ele vai me revelando, mais eu me apaixono por Deus. Sabe, eu amo o Senhor de uma maneira assim tremenda, porque Ele tem se revelado, Ele tem se mostrado. E Ele diz que aquele que busca de todo o coração, né, Ele vai se deixar ser encontrado, Ele vai se revelar. E Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós não sabemos de nada. Quando nós entendemos algo, é pela revelação que o Espírito Santo dá a nós, dependendo da nossa busca por Ele, do nosso desejo de conhecê-lo, de saber mais dele, né? Não para sermos melhores do que ninguém. Porque quem se aproxima com esse pensamento de querer ser melhor do que os outros, de querer ter um conhecimento para se achar melhor do que o outro, não vai ser revelado nada. Porque a glória não é minha e não é sua, a glória é de Deus. Sempre que Deus nos dá uma revelação da sua palavra, não é para mim me achar melhor do que o outro, mas é para me ajudar o outro a entender como eu estou entendendo agora. Então, quando Deus vê esse desejo no meu e no seu coração, Deus me mostrou algo
Uau, que legal! Eu vou ensinar o outro. Eu vou dizer para os outros o que eu aprendi. Esse é o verdadeiro desejo que Deus quer no meio do seu coração. De ajudar o outro a compreender como Ele te ensinou, como Ele te revelou. Exatamente como Ele te ensinou e te revelou. E esse conhecimento não vem de nós mesmos, por isso nós não vamos nos gloriar, porque eu não descobri por mim mesmo. Foi Deus que me deu, foi Deus que me revelou, né? E quando a gente se aproxima de Deus com esse coração, então Ele, abre a fonte das águas e Ele transborda de nós para outras pessoas. E aqui nesse texto que o Senhor fala, aquele que é injusto, seja injusto ainda, ou seja, aquele que pratica o que é errado, aquele que está fazendo só o que é injusto, aquilo que não é certo, aquilo que não é bom, continue fazendo isso. Porque vai ter recompensa disso aí. Com certeza não será boa, mas vai ter recompensa. E aí ele diz, e quem é justo, ou seja, quem está fazendo as coisas da maneira certa, da maneira justa, de acordo com a lei, de acordo com as leis, continue fazendo assim. Eu acho interessante esse texto porque Deus está nos deixando aqui livres, né, para escolher. Por isso eu não gosto quando eu vejo pessoas querendo obrigar os outros a servir a Deus, porque nem Deus me obriga a mim ou a você servir a Ele. Ele diz, eis que eu coloco diante de vocês o caminho do bem e o caminho do mal. Eu te aconselho a seguir o que é bom e o que é certo, para que você viva. Eu te aconselho, mas eu não te obrigo. Deus não nos obriga a fazer a vontade dele. Ele nos mostra a vontade dele e ele nos mostra o que é bom e o que é mal. Ele nos mostra o caminho do bem e o caminho do mal. Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Mas ele nos deixa livre para decidir seguir o caminho. Ele nos deixa livre. E aqui ele está dizendo claramente, e ele está finalizando o livro dele, dizendo, né? Em tudo isso aqui que eu disse que vai acontecer, eu estou revelando para que você entenda. Isso aqui vai acontecer porque a minha palavra vai se cumprir toda. Mas aí ele finaliza dizendo, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem está fazendo o que é errado, continue fazendo o que é errado. Quem está fazendo o que é certo, continue fazendo o que é certo. Porque ele vem, ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E é interessante quando ele diz isso aqui, porque muitas pessoas entendem galardão, recompensa como algo bom, somente como algo bom, né? Mas não. Saiba que a recompensa é conforme o que você está fazendo. Se você está fazendo um bom serviço para Deus, você vai receber o melhor de Deus. Se você está fazendo um mau serviço para Deus, Ele vai te dar a recompensa justa, porque Ele é o justo juiz. Algumas pessoas que elas trabalham em uma empresa, né? Alguns se dedicam ao máximo, faz o seu melhor, faz tudo de bom, e o outro faz relaxadamente, faz de qualquer jeito, e chega o dia que o que faz tudo certo vai ser recompensado, e o outro talvez seja até mandado embora. Né? Então, nós temos que entender que o galardão que o Senhor vai trazer são recompensas boas e também recompensas que não vai ser tão boas assim para nós, não. Vai depender do que nós fizemos para Ele. E aí vem sobre nós uma responsabilidade. Porque Deus, Ele é justo. O nosso Deus, além de justo, Ele é abundante no que Ele faz. Ele age com justiça e com uma generosidade tremenda para aqueles que agradam a Ele e fazem a vontade dEle. Mas Ele também age com uma severidade muito grande com aqueles que agem fora da vontade dEle. A severidade, o apóstolo Paulo diz, considerai, pois, a bondade do Senhor e a longanimidade do Senhor, como também a severidade do Senhor.
E muitas pessoas só têm considerado a bondade do Senhor, o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas não considera a severidade de Deus, porque Deus ele vai retribuir a cada um conforme a sua justiça. Entenda aqui, qual é a recompensa de um ladrão? Qual é a recompensa de um ladrão? É ser punido pela lei. Essa é a recompensa do ladrão. Eu te dou mais outro exemplo. A palavra diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. E ele não está falando de uma morte física, simplesmente, é a morte eterna. Então, quem está vivendo em pecado, desobediência, né? Porque o pecado é desobediência. Quem está vivendo em desobediência, achando que está tudo bem, meu amigo, continue, é o que o Senhor está dizendo aqui. Aquele que é injusto, aquele que não cumpre as leis, aquele que não vive de acordo com a lei, continue fazendo isso. Porque vai receber a sua recompensa no final. Qual é a recompensa do pecado? A morte. E ele está dizendo que ele vai retribuir a cada um conforme a sua obra. E Deus não se engana com ninguém. Quem se engana somos nós. É tanto que a Bíblia está ali uma ordem. Não se enganem. É uma ordenança do Senhor. Não se enganem. Tudo quanto o homem fizer, ele vai receber, ele vai colher. Tudo quanto plantar, vai colher. Tudo quanto fizer, vai receber. Então, o Senhor nos dá um conselho, não se engane. Nós podemos nos enganar, mas Deus não se engana. Deus, ele sabe todas as coisas. Além dele ver todas as coisas, ele conhece a intenção do coração. Ele sabe a intenção com que a pessoa fez aquilo dali. Por isso ele é o justo juiz e nós não podemos julgar ninguém, só ele pode. Porque ele sabe o todo, nós só vemos em parte. Nós só sabemos algumas coisas, nós só vemos o que está diante dos nossos olhos. Nós não vemos pensamentos, nós não vemos coração, intenções do coração, nós não vemos, mas ele vê. Às vezes até parece que a pessoa está fazendo algo bom, mas Deus está vendo a intenção má por trás. Nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. Então muitas pessoas estão aí, nós estamos vendo nesses últimos dias, quantas pessoas estão agindo fora da lei como se nada, como se fossem eles os donos da lei, como se eles pudessem criar a lei de acordo com o que eles querem. E acham que eles é que estão no controle de tudo, que eles é que estão no domínio de tudo, mas não estão. Aquele que está no controle de todas as coisas, ele está sentado num alto e sublime trono. E na hora dele, ele está dizendo, eis que eu venho. E o meu galardão está comigo para retribuir, para dar a cada um, segundo a sua obra. Aquele que estiver fazendo o que é injusto, continue fazendo o que é injusto. Aquele que está fazendo o que é certo, continue fazendo o que é certo. Como eu coloquei hoje, aliás, esses dias, né? Como eu coloquei esses dias, uma mensagem falando sobre a marca, né? Que muitas pessoas estão esperando uma marca visível, estão esperando uma pessoa, um opressor visível, um anticristo visível. E ao meu ver, né? Ao meu ver, eu, Joelma, eu não estou ensinando, não estou falando isso aqui como ensino. É uma conjectura minha, né? Conjectura é uma presunção, é um pensamento, uma forma de pensar. Ao meu ver, não é uma marca visível e não vai ser um anticristo visível, assim, um ditador, não. Eu acho que não vai ser, sabe por quê? Porque se aparecer um homem, aparentemente, assim, visivelmente, não tem dúvida nenhuma. Os crentes que estão fazendo o que é errado aí encobertamente vão, ai meu Deus, agora eu tenho que mudar de atitude. Agora eu tenho que mudar de atitude. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, aquele que já vem fazendo, aquele que está praticando, é natural para a pessoa ou fazer o que é injusto ou é natural fazer o que é justo. Porque são esses aqui que Deus está observando.
Deus ele chamou um povo, santificou esse povo, ou seja, separou esse povo do pecado pela sua palavra. Ele está santificando, né? Limpando a pessoa do pecado, porque o Senhor Jesus dizendo lá em João, capítulo 17, orando pelos discípulos, pelos seus seguidores, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos torna santos. É a palavra de Deus que nos separa do pecado. É a palavra de Deus que nos dá um entendimento do que é certo e que é errado. E se nós fizermos o que ela está dizendo, nós vamos fazer o que é certo. Nós vamos ser justos, nós vamos ser santos. E aí Deus está olhando do céu e está vendo quem é justo, quem está vivendo a justiça de Deus, quem está praticando a sua palavra, quem está ali todos os dias meditando na sua palavra, colocando a sua palavra o tempo todo ali, ó, diante dos seus olhos, para fazer exatamente como o Senhor disse. E por que eu vejo que não é uma marca visível, né? Porque ele fala da marca na testa e na mão. Nós estamos numa aliança espiritual. A aliança da nova aliança, do Novo Testamento é uma aliança espiritual. É no espírito, não é mais na carne. E aí, observando, meditando, juntando as peças do quebra-cabeça de Deus, a palavra, eu vejo que no Antigo Testamento Deus estabeleceu algo muito similar a isso. Mas era uma aliança visível, uma aliança na carne. E o Senhor estabeleceu para o sacerdote. No Novo Testamento, a palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Ele. Todos que creem em Jesus hoje são reis e sacerdotes de Deus. Então, Deus estabeleceu os sacerdotes, que era o que falava com Deus, que ouvia do povo e falava com Deus, que ouvia de Deus e falava para o povo, juntamente com os profetas que ouvia de Deus e falava para o povo. Deus estabeleceu que os sacerdotes, eles teriam que escrever a lei do Senhor e amarrar ela na testa. E também amarrar ela na mão. Para que todas as vezes que eles olhassem, né, para a sua mão e também os outros olhassem para a testa um dos outros, eles vissem a lei de Deus e lembrar que tinha que cumprir a lei. Na nova aliança, o apóstolo Paulo e os apóstolos vêm falando nas suas cartas que agora, né, o apóstolo Paulo diz na carta dele que agora a lei de Deus é escrita no nosso coração. Que a aliança que Deus fez agora com o seu povo não é mais uma aliança na carne, como ele fez com Abraão, que toda a descendência de Abraão tinha que fazer a circuncisão na carne. Ele diz que agora a circuncisão é no nosso coração, que é também a nossa mente, que não é os neurônios que estão aqui, não. É o nosso homem interior. A nossa mente é o nosso homem interior. Ela tem que estar o tempo todo meditando na palavra, vivendo a palavra, tendo a palavra o tempo todo na sua mente para praticar a palavra de Deus. E quando ele fala de mãos, ele está falando de obras. Eis que a mão de Deus não está encolhida. Eis que a mão do Senhor está com o seu povo. Ele está falando de quê? Das atitudes de Deus, da ação de Deus a respeito do seu povo. E todas as vezes que fala sobre mão, sobre o corpo, ele fala sobre as atitudes, sobre as obras. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? O povo de Deus, ele foi selado com o Espírito de Deus. Eles obedecem a Deus não porque eles são o cara, eles são as pessoas. Não, eles obedecem porque o Espírito de Deus que agora habita, nos selou, ele nos deu o selo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito de Deus, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13. Né? Ele fala que no momento que nós cremos na palavra de Deus, nós somos selados pelo seu Espírito para o dia da redenção. Todo cristão, o escolhido de Deus, o separado de Deus, e quem escolhe é Deus porque ele escolhe vendo o coração, a sinceridade do coração, de querer Deus, de servir a Deus. Então essa pessoa é selada por Deus. E ela começa a viver em obediência, não por vontade própria, porque pelos nossos esforços nós não cumpriremos a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não somos salvos por obras, mas pela fé.
Porque a fé, ela tem obras, né? Então, eu tenho que agir em fé, mas manifestando obras. A fé é eu crer no que Deus disse e fazer o que Deus disse. Isso é fé. Se eu digo que creio, mas eu não faço, eu não estou crendo, como diz a Escritura. E o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Mateus capítulo 7, versículos do 37 ao 40, ele fala sobre isso, né? 37 ao 39, ele vem falando sobre o Espírito Santo e ele diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não é como eu quero crer, não é como você quer crer. Tem gente que crê em tudo no mundo, mas está na Bíblia, está escrito. Você está crendo como diz a Escritura? Porque quem crê em Jesus, como diz a Escritura, Jesus é a palavra, quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, o Espírito Santo ele vai jorrar. As pessoas vão falar coisas que estão na palavra dirigida pelo Espírito Santo. Vai jorrar de você. Mas quem crê simplesmente por crer, porque a cada um foi dada uma medida de fé. E essa medida de fé é para você usar no que você quiser. Você pode crer. Tem gente que crê que animal é Deus, tem gente que crê que sol é Deus, tem gente que crê que a natureza é Deus. É isso que está dizendo a palavra? É. Então eu tenho que crer em Jesus como diz a palavra dele. Buscando conhecimento, buscando a revelação que o Espírito Santo dá. Esses são selados. E o selo do Espírito Santo exatamente é o que vai testificar que ele é filho de Deus. A palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Então, o Senhor testifica sua palavra. E isso é muito, muito interessante, a gente depender do Espírito Santo, a gente saber que de nós mesmos não vem nada. De nós mesmos, o Senhor Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Sem a palavra de Deus e sem a ação do Espírito Santo, nós podemos fazer qualquer coisa, mas vai ser sem sentido. Não vai ter um sentido real, não vai ter vida, porque a verdadeira vida vem de Deus. A Bíblia, ele diz o quê? Fluirão rios de água viva. Água viva, que tem ação, que traz vida. A palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, ela traz vida, ela não traz morte, ela traz vida. Quem está falando palavras de morte não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Né? Eu acho que é Tiago que fala sobre isso, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce, água salgada, água amarga, como também não pode jorrar água limpa e água suja. Né? Da nossa boca não pode vir palavra de morte, não. Mesmo que a palavra diz que o poder da língua, né, a língua tem o poder da vida e da morte, ou seja, mas ele diz o quê? Que nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, para o que sair da nossa boca sejam palavras que tragam edificação e não destruição, que traga vida e não morte. Então nós temos que ter o cuidado. E quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, nós vamos prestar atenção no que nós estamos falando e procurar falar de acordo com a palavra. Não de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu quero. Não. Isso eu não posso ensinar a ninguém. Eu posso até expor um pensamento, mas não como mandamento, não como ensinamento. Né? E voltando aqui ao assunto, né? Então eu vejo dessa forma. Porque tem muita gente aí dizendo que é filho de Deus, que é servo de Deus, que é luz, mas que é treva. As obras da pessoa mostram, porque ele está fazendo o quê? O que é injusto. Ele está fazendo o que é desonesto. Não está cumprindo a lei de Deus, não está defendendo a lei de Deus, está defendendo a lei dos A verdade é a palavra de Deus. É o princípio de Deus, é a verdade. Um servo de Deus não pode andar em mentira, não pode andar na mentira. Ele tem que andar na verdade. Então, pelas obras, o Senhor disse, né? Pelos frutos, pelas obras, nós conhecemos a árvore. Eu não preciso nem entrar no coração, saber lá. O Espírito Santo, ele nos revela pelas atitudes daquela pessoa. O que é que nós estamos analisando ali? A gente não pode julgar
a pessoa, mas a gente pode julgar as atitudes, as obras. A gente pode observar as obras, né? Para a gente poder andar com alguém ou não andar com alguém. Se a pessoa anda conforme os mandamentos do Senhor, de acordo com a palavra, essa pessoa é luz, essa pessoa tem bons frutos. E por isso eu quis trazer essa reflexão aqui, para a gente meditar e ver que o Apocalipse já está acontecendo. E algumas pessoas, elas pensam que a igreja não ia passar pela tribulação, pela grande tribulação, né? E nós já estamos passando por ela. Ela ainda não está no ápice, mas ela já começou. Se você juntar o livro de Mateus, capítulo 24, sobre os sinais que o Senhor fala sobre a sua vinda ali, todos os sinais ele fala sobre a tribulação, e o arrebatamento é só depois da grande tribulação. Você já prestou atenção nisso? Vá ler. Mateus 24, o Senhor fala todos os sinais que anteceder sua vinda, aí depois ele fala que vai acontecer uma grande tribulação, um grande terremoto, e então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. Falando do arrebatamento. Mas o arrebatamento depois da grande tribulação, depois de um grande terremoto, que esse terremoto é o que vai dar o ápice. E eu observando no livro de Apocalipse, que eu tenho meditado muito, né? Esses últimos meses aí, desde o final do ano passado para cá, eu tenho meditado direto no livro de Apocalipse. E eu observei que o livro do Apocalipse, ele é assim, ele vai e volta, que não é para a gente entender com raciocínio normal. É busca, é dependência do Espírito Santo. E só ali no livro de Apocalipse, ele menciona esse terremoto, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. Né? Mas quando ele diz um grande terremoto, como nunca houve, aí depois disso é que ele vem falando sobre o arrebatamento. Mas já está se cumprindo tudo. Se você observar, ler atentamente, pedindo ao Espírito Santo para te revelar, já está acontecendo. O povo de Deus já está sendo perseguido, o povo de Deus já foi vencido, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que a gente tem notícia, o povo de Deus foi vencido. O povo de Deus está sendo preso. Quem é o povo de Deus? Aqueles que seguem os mandamentos de Deus e aqueles que amam a verdade. Que estão defendendo a justiça, o que é certo, os princípios da palavra de Deus. São essas pessoas que estão sendo presas. São essas pessoas que estão sendo perseguidas, são essas pessoas que estão sendo mortas, são essas pessoas que não estão comprando nem vendendo porque os seus bens estão sendo bloqueados. E quem é que está tendo tudo fácil? É ele que vem contra Cristo, o sistema do mundo. É ele que vem contra Cristo, contra os princípios de Deus. É ele que vem dissipando os princípios de Deus no mundo todo, não é só aqui. Observe o que está acontecendo, não só aqui no nosso país, mas no mundo. Observe as notícias, o que está acontecendo nos outros países. Não é só aqui. E tudo está ali, ó. Assim, ao meu ver, já está tão claro. Já está tão claro que está ali. Se você começar a meditar, tintim por tintim. E eu estava meditando exatamente sobre isso aqui, que eu estou compartilhando com vocês. Capítulo 22. Aquele que estiver fazendo o que é injusto, continue fazendo o que é injusto. Deus está vendo o que você está fazendo. Não se engane, não. Deus está vendo. Aquele que está fazendo o que é justo, porque Deus, o Evangelho é estilo de vida. É uma nova vida. Você tem que viver a nova vida. O Evangelho não é só para a gente saber o que é certo e o que é errado, não é para a gente viver o que é certo, né? E separar do que é errado. É vida. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho que crer e viver. Fé é você crer no que Deus disse e agir de acordo com o que Deus disse.
Esse foi o pecado lá da Eva, no jardim lá. Deus disse o que era para eles não fazer, e eles não creram na palavra de Deus. Não foi o fruto. O pecado não foi ela comer o fruto. Ali foi só a obra, a revelação do pecado. Porque o pecado foi ela não acreditar no que Deus falou. E por ela não acreditar no que Deus falou, ela foi lá e fez a obra. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje. A palavra de Deus diz assim, ó, não adultere. Aí a pessoa diz que crê em Deus, mas ela está em adultério. Ela está crendo em Deus. Porque a Bíblia diz que nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Se ela acreditasse no que Deus diz, que nenhum adúltero vai entrar no reino de Deus, como Deus disse lá que no dia que ela comesse do fruto ela ia morrer, e ela não acreditou e comeu, muitos também. Deus está dizendo, nenhum adúltero, nenhum mentiroso, nenhum assassino, nenhum roubador, nenhum desobediente, nenhum desses vão entrar no reino de Deus. E as pessoas estão fazendo isso dizendo que crê em Deus. Elas estão dizendo que crê em Deus. Elas estão mentindo, elas estão sendo falsas umas com as outras, mas elas acreditam que está tudo bem. Isso é injustiça. A justiça é a lei de Deus, é cumprir os mandamentos de Deus. Isso é a justiça, é a lei de Deus. É andar de acordo com a justiça. E para Deus não tem pecadinho, pecadão. É pecado. E é o pecado que nos separa de Deus. E Jesus veio para tirar o pecado de nós, a desobediência. Então, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus e crer realmente no que ela está dizendo, que ela está se cumprindo, minha gente. Isso aqui é a maior evidência para mim e para você. A palavra de Deus está se cumprindo. E ela vai se cumprir toda. Toda ela vai se cumprir. E Deus não pega pela mão quem está fazendo o que é errado, diz lá em Jó capítulo 8. Deus não pega pela mão o malfeitor. Isso está falando sobre o quê? Proteção, cuidado. Quando a Bíblia fala sobre pegar na mão, ele está falando sobre o pai que toma pela mão o filho e conduz ele. Deus não conduz quem está fazendo o que é errado. Deus não toma pela mão e guia quem está fazendo o que é errado, não. Deus guia aquele que está procurando fazer o que é certo, de acordo com a vontade dele. Deus não mente. E tudo quanto ele falou, ele vai cumprir. E muitas pessoas, assim como Eva não acreditou na palavra de Deus, muitas pessoas também não estão crendo na palavra de Deus. Estão seguindo suas próprias vontades. E Deus deixa livre. Ele está dizendo, quem é injusto, continue fazendo o que é injusto. Continue fazendo o que você está fazendo. Você quer fazer isso? Continue fazendo. Mas aquele que está todos os dias ali, procurando fazer o que é certo, aos troncos e barrancos, lutando para fazer o que é certo, né? Sendo guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nos guia a obedecer a Deus. Então, se você quer fazer o que é justo, o que é certo, peça ao Senhor, Pai, me guia com o teu Espírito Santo, me dá revelação, me dá entendimento, me mostra Jesus, me revela Jesus, que é a palavra. E o livro do Apocalipse, ele não é para nos causar medo, né? Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, pelo contrário. O livro do Apocalipse é uma revelação do próprio Senhor Jesus para a sua igreja. Ele quis nos anunciar tudo o que ia acontecer, para a gente ter a certeza da vitória. Porque em tudo que está escrito ali, o povo de Deus, ele vai ser guardado em Deus. Mesmo os que vão ser perseguidos, mesmo os que vão passar vão ser presos, alguns vão ser mortos, mas vão estar com Deus. A vitória é certa. Os que permanecerem fiéis a Deus, né? Fiéis à fé em Deus. E a gente só mantém a fé com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né? Por isso é necessário a gente estar ali buscando ser cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, mantendo acesa a chama do Espírito Santo em nós, porque é só Ele que nos dá a ousadia necessária, é só Ele que nos dá a coragem necessária, o que for necessário para a gente passar por esse período. Mas o livro de Apocalipse, ele é um livro assim para nos encher de esperança, nos encher de
de coragem. Por quê? Porque no final o Senhor diz quem é que ganha. Embora, né, o sistema vai reinar durante um período, embora a besta vá, né, fazer algumas coisas aí, que a gente já tem visto acontecer algumas coisas, mas o final é que todos eles vão ser derrotados, todos eles vão perecer. Quem é vitorioso é Deus, o Cordeiro e o seu povo. Nesse mesmo capítulo aqui, 22, né, tem dizendo lá, e venceu o Cordeiro e os seus escolhidos, os seus seguidores, né, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, permaneceram ali. Agora, o ênfase dessa mensagem que eu quis trazer foi que eu até estava conversando com o Senhor sobre isso esses dias, tá? Dizendo, meu Deus, Pai, como é que vai ser? Tem tanta gente desapercebida, Pai, do tempo. Mas o Senhor me deu paz em uma coisa, exatamente nesse versículo aqui. Quem está fazendo o que é certo, independente de não estar prestando atenção no que está acontecendo, essa pessoa vai ser salva, vai ser arrebatada, porque ela está fazendo o que é certo, ela está fazendo o que é justo conforme a palavra de Deus. Né? Porque nem todas as coisas vão ser reveladas a todos assim. Né? Quem está buscando a revelação, Deus vai dar, mas quem não está, se está vivendo uma vida justa diante de Deus, seguindo, a certeza que a gente tem que ter é se eu estou seguindo os princípios de Deus, se eu estou obedecendo a palavra, se eu estou andando conforme a palavra de Deus, conforme a justiça, como ele está dizendo aqui, aquele que é justo seja justificado ainda. Ou seja, continua andando na justiça, continua andando na verdade, continua fazendo o que é certo. Se separando do pecado, se separando de tudo aquilo que desagrada a Deus, se separando de tudo, né? Ó, quem é santo, seja santificado ainda. Quem nos santifica é a palavra, né? Quem nos separa do pecado é a palavra. Se você está vivendo conforme a palavra, não se preocupe. Você está garantido em Deus, o Espírito Santo está com você, ele vai te firmar, ele vai te ajudar a passar por todo esse período. Todo esse período. Porque a palavra diz que alguns vão ser mortos, alguns vão ser presos, não vão ser todos, né? Alguns vão, e os que tiveram que passar por isso, o Espírito Santo está com eles, vai capacitar, vai dar a ousadia necessária, vai dar o jeito de passar por aquilo. Agora, o importante aqui é a gente saber onde é que está a nossa consciência, onde é que está a nossa mente. O que é que está sendo gravado na tua mente? É o selo do Espírito Santo ou é o selo da besta? São as leis de Deus ou é a lei do pecado? Ou é a vontade do homem? O que é que está na tua mente? O que é que você tem guardado na tua mente? Você tem renovado a tua mente com a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova o nosso entendimento, que nos dá o entendimento correto das coisas. Você está lendo a Bíblia, você está meditando na palavra de Deus, a palavra de Deus está na tua mente. Você está selado com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que te guia. Você está selado, fazendo o que a palavra de Deus te manda fazer. Se você está, então fica tranquilo. Acalma o teu coração, aquieta o teu coração, fica em paz, porque Deus está vendo tudo. O problema é quem não está agindo de acordo com a vontade de Deus, quem não está seguindo os princípios da palavra de Deus, quem não está agindo conforme a palavra de Deus. Para esses, a esses sim, tem que ter, assim, tem que entender, Deus não mente. Deus não mente. O Senhor Jesus disse assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará a sua vida. Ou seja, aquele que não quiser viver a sua vida de acordo com a sua vontade, mas quiser viver de acordo com a vontade de Deus, esse vai ganhar a sua vida. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, ou seja, viver a sua vida do jeito que você quer, você é livre para viver. Ele deixa livre. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida.
Então, nós é quem decidimos, pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, é que nós decidimos seguir a vontade dele ou não seguir a vontade dele, mas vai ter consequências, vai ter galardão para qualquer uma das duas situações. O galardão do pecado é a morte eterna. A recompensa, o galardão é a recompensa. A recompensa, o salário do pecado é a morte eterna. Quem está vivendo aí só fazendo o que é errado, e é interessante você seguindo tudo ali que está dizendo no Apocalipse, que as pessoas imaginam assim, vão ver os cavalos amarelos, o cavalo verde. Não, tudo isso é espiritual. Quem viu foi João para nos revelar. Todas essas coisas acontecem no âmbito espiritual. O que a gente vai ver é o efeito das coisas acontecendo. E se você observar cada saída de cada cavalo, que aconteceu em cada... Observa o que aconteceu na saída de cada cavalo, se não já aconteceu essas coisas. Observa, mas pede também o Espírito Santo, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me mostra, me revela. Observa cada saída dos cavaleiros ali, o que cada um tinha para fazer aqui na terra. E observa o que é que está acontecendo na terra. Tá entendendo? Observa. E tanto esse período, né, dos selos como o período das trombetas, a gente pensa assim que vai acontecer primeiro esse, depois esse. Não, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Porque cada um deles, o final, fala sobre o terremoto, o grande terremoto que vai acontecer. E é esse terremoto que vai acabar com tudo. Uma das coisas que ainda não tive revelação, eu tenho buscado diante do Senhor, é sobre as duas testemunhas. Se elas vão ser realmente, literalmente, pessoas. Porque lá diz sobre a morte delas, vão passar 3 dias ali. Mas a gente sabe que tem muita simbologia no livro de Apocalipse. E pode ser um período onde esse testemunho aqui do profeta, né, das duas testemunhas, profetas, a lei e os profetas, Moisés e Elias, vai ser o período em que a palavra vai ser pregada. Eu estou tentando entender e buscando direção de Deus. Porque também se aparecer 2 homens antigos aqui, né, que vai se destacar com certeza. Vamos dizer que se fosse Moisés e Elias, que tudo indica ali pelo texto, né, falando sobre as pragas e sobre descer fogo no céu, foram eles dois que fizeram essas coisas aqui no tempo da profecia deles, né? Moisés teve as pragas no Egito e Elias fez descer fogo do céu. Então, o texto ali fala mais ou menos sobre isso, nas duas testemunhas. O testemunho delas vai ser assim. Então, mas tudo tem muitos símbolos, né? Mas se a gente buscar, Deus vai dar revelação. E eu tenho pensado, meu Deus, será que vai ser literal? Será que eles vão vir como um homem mesmo e eles vão mesmo ser mortos ali? Ou o que o Senhor está falando é exatamente sobre a palavra dele vai ser pregada com mais ênfase nesse período, né? As pessoas vão mesmo assim testificar de Deus, viver o evangelho a todo, né? Viver a palavra de Deus mesmo ali e aí a morte seria o quê? O findar da lei dos profetas aqui na terra. E aí é nesse período que Deus diz, venha para cá, e talvez seja o arrebatamento da igreja. Eu não sei, né? Nós não sabemos todas as coisas, mas o que eu vejo, né? Eu quis trazer esse vídeo muito mais assim como um alerta para a igreja. Né? Então, eu quero deixar isso com você. Que o Senhor possa falar ao teu coração e te conduzir, porque nós estamos nas últimas horas, nós já estamos vivendo o Apocalipse e em breve os céus vão se abrir e vai ser como num piscar de olhos. É tão rápido que não dá tempo de fazer mais nada. Um piscar de olhos é muito rápido, não dá tempo nem pensar em nada. Então vai ser num piscar de olhos que Deus vai arrancar daqui o seu povo, aqueles que estão vivendo na justiça, aqueles que estão fazendo a vontade do Pai.
Decida hoje obedecer a Deus. Decida hoje crer na palavra de Deus. E crer é andar conforme ela está dizendo. Não conforme você quer acreditar, não conforme você quer saber as coisas, não. Mas se aproxima de Deus dizendo, Senhor, me revele. Pai, me mostre a sua verdade. Eu não quero ser guiada por vista, eu não quero ser guiada pelo que eu penso, pelo que eu quero, não, mas eu quero ser guiada pelo Senhor. Me revele a sua palavra. Se você se aproximar de Deus com esse coração, com essa sinceridade, Deus vai se revelar a você. E você vai ter a salvação, porque o Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim, ou seja, na palavra dele, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, é esse que vai ser salvo. Não é como eu quero crer, não é como você quer crer, é como diz a Escritura, é fazendo o que a palavra de Deus manda fazer. Amém? Que o Espírito Santo te convença, que o Espírito Santo fale ao teu coração, porque o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, né? Ele já está conosco, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram nele a palavra. Eles não creram na palavra de Deus. O Espírito Santo vai convencer a cada um que der lugar ao seu coração, abrir o seu coração para receber a palavra. O Espírito Santo vai convencer. E a pessoa vai entender e vai reconhecer e vai dizer, Senhor, me perdoe, porque realmente até hoje eu não tinha crido na sua palavra. Eu não estava crendo como o Senhor diz para a gente crer. Mas a partir de hoje, Senhor, eu vou crer na tua palavra. E então você vai receber a salvação de Deus. Se você andar conforme a palavra do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é a palavra. É a palavra que é o caminho pelo qual nós temos que andar, de acordo com ela, fazendo o que ela diz para fazer. E sem ela, sem esse caminho, ninguém vai ver o Pai. Então, que o Espírito Santo abra os seus olhos, que o Espírito Santo se revele a você. Porque é só através dele que você vê a Cristo, só através dele que você entende a palavra de Deus. Amém? Essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você e eu espero que o Espírito Santo nos guie, nos ensine, nos revele a sua palavra dia após dia. Em nome de Jesus.